Boa noite a todos. Venho saudar cada um na paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à leitura nesta noite e que esta leitura possa estar entrando em nossos corações como uma resposta do Senhor pela vida que muitos estão passando nos dias de hoje. E hoje o Senhor fala grandiosamente conosco a respeito da lei matrimonial, ou seja, do casamento. O Senhor tem algo grande para falar conosco. Então vamos estar apresentando a leitura da palavra nesta noite e vamos estar pedindo ao Senhor para que nos oriente em nossa vida conjugal. Se estamos fazendo o correto ou se estamos desobedecendo à voz do Senhor. Porque o Senhor é aquele que age na minha e na tua vida. É aquele que pode mudar tudo aquilo que se encontra perdido. E eu creio que Jesus restaura. Eu creio que Jesus renova. Porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E o Senhor, sendo poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais na nossa vida. Então que nesta noite nós possamos estar pedindo o Espírito Santo para que abra o nosso coração, para compreendermos como é a vida conjugal. O que o Senhor nos orienta a respeito disso. Então vamos estar pedindo o Espírito Santo para estar abrindo o nosso entendimento para a leitura da palavra. Senhor Deus e Pai, eu venho neste momento, Pai, te apresentar este momento de leitura da palavra, Pai. Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada um dos teus filhos, Pai. O Senhor possa estar abrindo o coração deles, Pai, para compreender, Pai, o que eles estão passando, Pai, para que compreender como é a vida conjugal, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a cada um, Pai, que irão ver esta live, aqueles que irão participar, Pai. Que o Senhor esteja visitando eles nesta noite, Pai, trazendo a cura, Pai, trazendo livramento, Pai, trazendo libertação, Pai. Que o Senhor restaura, Pai, aquilo que está sendo perdido, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus eu venho pedir, Senhor, que esta palavra fala conosco grandiosamente nesta noite, Pai. E que teu Espírito Santo, Pai, venha nos encher da tua presença, Pai. Pai, aqui mais uma vez nós estamos aqui, Pai, diante da tua palavra, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por ter nos trazido mais esta noite, Pai. Por ter nos dado mais um dia de vida, Pai. Por ter nos dado saúde, Pai, por ter nos dado vida, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, em nossa família, em nossa casa, Pai, e em cada um, Pai, que acompanha esta live, aqueles que irão ver, Pai. Pai, se eles estão vendo, Pai, porque a Tua presença está com eles, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a cada um, Pai. Pai, o Senhor sabe como foi o dia deles, Pai. O Senhor sabe como foi a peleja, Pai. Mas o Senhor te fala que em todo tempo o Senhor estava do teu lado, ouvindo, te escutando e trabalhando grandiosamente na tua vida, trazendo um tempo novo, um tempo de restauração. Então, que nesta noite o Espírito Santo venha encher o nosso coração com a Tua presença, Pai, e abrir o nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender o que a palavra nos fala, Pai. Pai, eu venho te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aqui comigo, Pai, me usando, Pai, para estar levando a palavra, Pai, aos corações daqueles que precisam, Pai. Pai, que eu venha ser boca de Deus, Pai. Que eu não venha falar nada de mim, Pai, mas somente direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento este momento e entrego em Tuas mãos, Pai, para que venha ser feita a Tua vontade, em nome de Jesus.
Então vamos estar dando início à leitura da palavra. E hoje a palavra que o Senhor nos traz se encontra em Mateus 19, a partir do versículo 1 até o versículo 12, onde eu creio que o Senhor irá falar grandiosamente ao teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território de Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Oh, glórias a Deus, aleluias, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Hoje o Senhor vem nos falar a respeito do divórcio, a respeito do casamento. E aqui nós vemos que desde a criação do mundo, o Senhor criou Adão e Eva. Pois o Senhor tirou Eva da costela de Adão, o que a palavra nos fala. E aqui nós vemos que o Senhor uniu os dois. E nós vemos que a união que Deus tem feito a eles, em tudo eles passaram junto. Os momentos de alegrias e os momentos de sofrimento. Porque o Senhor abençoou e deu o mundo para que os dois andassem livremente. E porém que Adão e Eva tinham a vida abençoada e andavam pelo jardim do Senhor. Mas nós vemos que através de uma desobediência, o Senhor permitiu tudo isso mudar. O que? A mulher ouviu a voz da serpente. A mulher não ouviu a voz de Deus. E assim muitas das vezes é o que acontece nos casamentos dos dias de hoje. Eles ouvem a voz da serpente, mas não ouvem a voz de Deus. Porque hoje, em relação ao matrimônio, muitos estão se separando porque não têm provas concretas. Ou seja, separa por qualquer coisa.
E aqui a palavra nos fala que não é bem assim. Não podem se separar por qualquer coisa. É só permitido quando há relações sexuais. Isto o Senhor permite a lei do divórcio. E mesmo assim, separando, o Senhor não permite a união com outra pessoa, porque aí é considerado adultério, é considerado pecado. E o salário do pecado é a morte. E aqui a palavra nos orienta claramente nos dias de hoje. E aqui nós vemos que muitos permitem os casamentos desfazer pela língua do povo, pela afalação. E o que? Por mais que o povo fale, o povo vê, nós temos que ter uma prova concreta. Nós temos que estar vendo com os nossos olhos. E se nós pedirmos a Deus pela nossa relação matrimonial, nós podemos ter certeza que o Senhor agirá e o Senhor mostrará toda a verdade. Se o nosso cônjuge está em pecado, o Senhor mostrará. Se a falta é nossa, o Senhor mostrará a falta nossa ao nosso cônjuge. O Senhor mostra, porque o Senhor tudo vê. E não tem nada que fica escondido dos olhos do Senhor. Porque a própria palavra do Senhor mesmo nos fala que se nós estivermos no fundo do mar, os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. Se nós estamos no mais profundo abismo, os olhos do Senhor estão sobre nós. Se nós estamos em trevas, os olhos do Senhor estão sobre nós. Pois onde nós estivermos, o Senhor está nos vendo. Por quê? Porque o Senhor conhece a nossa vida. Porque nós somos criatura de Deus. E aqui nós vemos que Eva se corrompeu por causa da serpente. Ela ouviu a voz da serpente e não ouviu a de Deus. E assim é muitas das vezes nas nossas vidas. Nós ouvimos a voz do mundo, mas não ouvimos a voz de Deus. Porque Deus, quando fala conosco, Ele traz provas. Ele traz revelação. Ele mostra tudo. Porque o nosso Deus não é Deus de engano, é Deus de verdade. É Deus de justiça. E Ele julga aqueles que precisam ser julgados. E aqui nós vemos que desde o começo Eva se corrompeu. Porque Eva desobedeceu a Deus. E nós vemos que o Senhor tinha feito uma relação entre os dois, uma união tão estável, que foi permitido que o homem sofresse por causa da mulher. Por quê? Porque nós vemos que pela lógica nossa, que teria que pagar tudo aquilo, era somente a mulher. Por quê? Porque é ela quem foi errada, ela quem desobedeceu. Mas nós vemos que Jesus é justiça. Por quê? Porque mesmo ela errando, o Senhor castigou ela, castigou a serpente, ainda castigou o homem. Por quê? Porque ele acompanhou a ideia da mulher. E então o Senhor permitiu que ele também viesse sofrer. E aqui nós vemos as duas união. No momento de bênção estavam os dois unidos. E no momento das tribulações estavam os dois também unidos. Ou seja, o Senhor não os separou. Porque diante dos nossos olhos nós iríamos separar. Porque podia se julgar culpado a serpente e a mulher e o homem sendo enganado. Mas o Senhor fala que Ele é justiça. E o que? Ele faz certo. Por quê? Porque o homem também errou. Ele podia ter recusado, ele podia ter falado, não, eu não quero. Mas o que? Ele obedeceu à voz da mulher. Ele não recusou o fruto do pecado. E isso ele veio pagar também. E assim é nos casamentos dias de hoje. Aquilo que Deus une, o homem não separa. Aqui no versículo
5 fala: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E no versículo 6 o Senhor vem nos falar: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui nós vemos que o casamento é para a eternidade. Mas o que? Tem esta restrição que o Senhor Jesus falou. Que o que? Se não deu certo, não por qualquer coisa, não pode se separar. Mas se for por causa de relações sexuais, o Senhor fala que aí é permitido a separação, a lei do divórcio, mas não poderá arrumar outro. Por quê? Porque aí a pessoa está vivendo em pecado. A pessoa está enganando ao próximo, enganando parte do seu corpo. E aí nós vemos que quando a pessoa se casa é um corpo só. E como pode? Por exemplo, se o nosso braço doer, o corpo nosso inteiro irá sentir. Não só o braço, mas o corpo nosso irá sentir. E se aqui no casamento nós somos um só corpo, se o nosso marido ou a nossa esposa está em pecado, o nosso corpo também vai sentir isso. Ou seja, muitas das vezes vai ficar angustiado, aflito, vai te trazer depressão, angústias, aflições. Por quê? Porque o outro está no caminho errado. E então nós temos que estar orando e pedindo a Deus para abrir o entendimento, para tirar as vendas dos olhos, para que isso não possa estar nos prejudicando. E muitas das vezes nós pensamos: eu não faço nada de errado, mas por que estou sofrendo? E aqui a palavra nos fala: às vezes pode ser relação ao casamento, ou seja, o marido está em pecado e continua com a sua esposa. E aí o Senhor não se agrada. Por quê? Porque está em pecado. E aqui a palavra mesmo é clara a nós. A palavra nos fala que poucos foi dado o dom do casamento. Outros já não têm. Porque muitas pessoas passam a vida e não encontram ninguém. Por quê? Porque é a ordem do Senhor. Eles não têm permissão para casar, permissão de Deus. Por isso que eles vivem a só. Mas aqueles que Deus deu esta permissão de estar se unindo com uma mulher ou unindo com um homem, seja a mulher com o homem com a mulher, isso tem que ser fiel. Isto é para a eternidade. Porque o único que separa esta aliança é somente a Deus. Não há homem que separe esta aliança. E aqui a palavra nos fala que aquele que separa e vai seguir outra mulher está em pecado. E o salário do pecado é a morte. E isso muitas das vezes é o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos um mundo que é considerado normal. Mas este normal é para o mundo, não é para Jesus. Porque o normal para Jesus é observar a palavra, observar o que está escrito, o que o Senhor nos fala. Isto é normal para Jesus. Mas o mundo já é do maligno. E o príncipe deste mundo já está tomando conta, ou seja, o diabo já está tomando conta deste mundo. E este mundo logo desaparecer, porque já está escrito na palavra que nada mais irá existir. Por quê? Porque aqueles que foram fiel à palavra, o Senhor estará levando para um outro mundo, ou seja, para a vida eterna. E lá não haverá casamentos, não haverá sofrimentos, não haverá dores, não haverá perseguições, porque o nosso defensor estará lá conosco, que é Jesus. E aqui nós vemos que hoje, em relação ao matrimônio, muitas pessoas se casam, logo largam, dizendo: não,
não deu certo, parte para outra. E não é bem assim. E o que? Se a pessoa fica, não deu certo, parte para outra, não deu certo, parte para outra. Lá adiante Deus irá cobrar. E o que? Muitas das vezes você poderá perder a sua salvação. Se não deu certo, for por causa daqui da palavra que nos fala, relações sexuais, vai viver a só, entrega sua vida para Cristo. Porque Cristo te direciona. Porque muitas viúvas não se casam? Porque elas decidiram a seguir Jesus. Por quê? Porque ela escolheu o melhor caminho, que é Jesus. E aqui nós vemos no final da palavra, porque há eunucos de nascença, há outros que o homem fizeram tais, e há outros que a si mesmos fizeram eunucos. Ou seja, há pessoas que renunciaram ao casamento, não decidiram se casar. Aí é que a palavra nos fala que já é uma decisão deles, é a decisão que Deus colocou no coração deles. E também fala que eunucos por causa do reino do céu. Ou seja, eles decidiram não se casar para não se corromper, para herdar o reino do céu. E assim é na minha e na tua vida. Nós assumimos um matrimônio, nós devemos ter compromisso. Vem as lutas, vem as batalhas, mas em todas elas o Senhor Jesus está conosco. Mas quando vem chegar na nossa vida a este ponto de relações sexuais desobedientes à palavra de Deus, a própria palavra nos fala que isto não é permitido. Por quê? Porque senão nós estamos acobertando o adultério, a prostituição. E aqui o Senhor nos fala que aí é permitido separar, mas não pode arrumar outra pessoa. Porque se arrumarmos, nós estamos adulterando, estamos em pecado. E aí nós perdemos a nossa salvação. Tanto faz o homem ou a mulher, nenhum dos dois podem. Isto a palavra nos deixa claro. Então nós temos que viver para Jesus. E aqui nós vemos que ele mesmo nos fala na palavra que aquilo que Deus une, o homem não se separa. E nós temos visto hoje, muitas das vezes, os homens se separando dos casamentos. Mas o que? Eles se separam. Mas diante de Deus, nada daquilo foi separado, porque o Senhor Jesus é aquele que uniu, e só Ele pode separar. Aqui nós separamos os corpos, mas o Espírito é somente o Senhor Jesus. Então vamos nesta noite estar pedindo ao Senhor para que Ele abra o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos onde precisamos mudar. Se nós estamos trabalhando conforme a palavra nos orienta. O que a palavra nos orienta? Nós temos que buscar cada dia mais ter uma vida santificada no matrimônio. E aqui ele nos fala porque nós decidimos arrumar uma companheira, um companheiro. Aqui a palavra nos fala, no versículo 5, o homem deixará o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Ou seja, a vida dos dois é somente aos dois. O que pode agir nela é somente o Senhor Jesus. E porque muitas das vezes nas vidas sentimentais, nas vidas conjugal, estamos colocando uma terceira pessoa. Aqui o Senhor nos fala que nós não podemos estar colocando mais pessoas na nossa vida matrimonial. O que tem que pertencer é somente Jesus. Porque Jesus é aquele que nos ajuda no meio das lutas e das batalhas. Então vamos estar nesta noite pedindo ao Senhor. Porque a palavra nos fala que nós temos que vigiar.
Porque o inimigo está solto a todos os lugares. O inimigo está doido para ceifar almas, vidas, para que o povo caia na prostituição, caia em adultério, em fornicação. O inimigo, ele está com esse objetivo, destruir famílias. Mas eu creio que se tu entregares a vida a Jesus Cristo e pedir a eles, eu creio que tudo aquilo, mesmo que o inimigo tirou, o Senhor restaurará com bênção dobrada. Oh, glórias a Deus, aleluias! Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E eu creio que Jesus entra com providência na tua vida. E restaura e tira todas aquelas pessoas que estão tentando atrapalhar o teu casamento. Porque hoje, no mundo que estamos, nós temos que vigiar quem colocamos dentro de casa. Porque hoje o inimigo arruma pessoas para estar destruindo os casamentos. E muitas das vezes nós colocamos pessoas dentro de casa, dizendo, não, é só por um tempo, ela está passando por uma dificuldade. Mas o Senhor nos fala aqui na palavra, que se você deixou o seu pai e a sua mãe, unirá só a sua mulher, será uma só carne. Ou seja, aquilo que você deixou para trás, você não pode estar trazendo pessoas para dentro da sua casa. Por quê? Porque se fosse normal, mesmo a gente sendo casado, a gente morava junto com os pais, morava junto com toda a família. E aqui o Senhor mesmo nos fala que nós temos que deixar os nossos pais e unir a mulher. Ou seja, se unimos a mulher, nós temos que ter a nossa casa própria, a nossa vida própria. Não colocar pessoas dentro da nossa casa para estar participando do nosso casamento. Porque muitas das vezes as pessoas que entram é só para destruir. É para trazer angústia, aflição, depressão, quebrar o matrimônio que o Senhor uniu. Isto o Senhor nos fala. Nós temos que estar vigiando. Porque muitas das vezes as pessoas chegam com uma feição, com alegria, dizendo, não, tudo bem, é isso, é aquilo. A exemplo da serpente. O que a serpente disse para Eva? Pode comer essa fruta você terá a vida. Você reconhecerá os caminhos. Você terá sabedoria, terá tudo. A serpente fez muitas promessas para Eva. E o que aconteceu? No final, todas as duas se deram mal, a serpente e a mulher, porque o Senhor falou que a mulher, em todas as vezes que for ter a criança, ela sentirá a dor do parto. E a serpente irá se rastejar pelo chão. Nós vemos que todos os dois lados foram prejudicados. E nesta relação, quem foi mais prejudicado? Foi a mulher. Por quê? Porque a serpente já era do maligno. Mas a mulher era criatura de Deus. E aí o Senhor permitiu ela sofrer. E assim é na nossa vida. Se nós colocarmos uma terceira pessoa dentro da nossa casa, nós iremos sofrer mais do que aquela pessoa de fora. Porque aquela pessoa já se encontra no mundo, já se encontra no maligno. Nós que estamos na presença iremos sofrer, porque nós não aceitamos isso, mas aquela pessoa não se importa. Ela concorda com o mundo. E nós que somos cristãos, nós que seguimos Jesus, nós não concordamos com este mundo corrompido. O que nós concordamos é com aquilo que nós aprendemos dos nossos antepassados. Ou seja, nossos avós, nossos pais diziam que o casamento é para a eternidade. Isto é certo, porque a palavra mesmo nos fala. Então, por que colocarmos uma terceira pessoa dentro da nossa casa? Para estar trazendo
uma desunião. E assim é para a nossa vida, seja quando estamos namorando, seja quando estamos na vida financeira prosperada, abençoada, em todas as áreas da nossa vida. Este conselho serve para nós. O quê? Nós temos que estar vigilantes. Tem que ser diálogo entre o marido e a mulher. Tudo que você vai se fazer, você consulta a Deus e conversa com seu marido ou sua esposa. Não com terceiras pessoas. Porque o mundo hoje está cheio de serpente. E são serpentes cada vez mais venenosas. Que elas vêm no começo muito mansinha, mas no final se prepara e dá um bote para nos derrubar. Isto é o que está acontecendo no mundo de hoje. E muitas das vezes nós temos visto isso, trazendo até mortes. Quantos casamentos se desfazem por causa de uma terceira pessoa, que a pessoa colocou dentro de casa. Então a palavra nos orienta. Não tem nada a ver, nós temos que repreender. Se a pessoa começou a frequentar demais, nós temos que chegar e conversar, falar que não está tendo tanta liberdade. Se a pessoa achou ruim, tudo bem. Se a pessoa não se importou, tudo bem. Por quê? Ela também tem que reconhecer. E se ela não está bem na tua casa, ela vai levar preocupação para dentro da tua casa. Ela vai trazer desordenância, desordem. Por quê? Porque a pessoa que se sente bem, ela não tem prazer de sair investigando a vida dos outros, saindo tomando conta. Porque uma visita é bom, não é ruim, mas com moderação. Tudo com moderação. Trabalho excessivo é prejudicial. Sono excessivo é prejudicial. Ficar sem dormir é prejudicial. Tudo na nossa vida tem que ter moderação. E assim o Senhor nos fala também em nosso casamento. Nós temos que ter moderação, ou seja, nós temos que ver as pessoas que colocamos. Nós temos que ter liberdade entre o esposo e a mulher. E muitas das vezes nós colocamos pessoa que não nos dá liberdade para nada. Se nós formos conversar com nossa esposa, nosso esposo, não tem como, porque nós vamos conversar, chega uma pessoa. Vamos conversar outra coisa, chega outra pessoa. E cadê a nossa liberdade? Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos que estar aprendendo a dizer não para essas pessoas. Porque a própria palavra nos fala que não é bom ter a terceira pessoa dentro da nossa vida, seja física, espiritual ou sentimental. Então vamos estar nesta noite pedindo ao Senhor para que Ele nos dê coragem para estar falando para estas pessoas que estão nos prejudicando. Porque não que você vai brigar, vai tirar a questão, nada. Mas você vai chegar, conversar com educação, falar, ó, para mim é isso, tá me prejudicando nisso, não estou tendo liberdade. Porque se a pessoa não tomar uma decisão, a nossa vida se acaba. Porque hoje há muita serpente em nosso meio. E o Senhor nos orienta que temos que orar e vigiar. Porque o tempo está se estreitando cada dia mais. E assim Ele nos fala através do casamento. Que o nosso divórcio não é permitido como o mundo nos ensina hoje. É só permitido em caso de relações sexuais. Isto é permitido pelo Senhor. Mas que o mundo ensina, qualquer coisinha, deu uma briga, separa. É uma fala, separa. Outra coisa, separa. Isso o Senhor fala que nós estamos em pecado. E não é permitido por Deus. Somente com provas nós devemos estar tomando esta decisão. Porque aí o Senhor nos abençoa e não nos castigará. Porque Ele sabe quem está certo e quem está errado. Mas se nós seguirmos o mundo, o Senhor estará castigando todos os dois.
porque está desobedecendo a ordem do Senhor. Então vamos orar e apresentar o Deus, nosso casamento, a nossa família, a nossa casa, tudo que está ao nosso redor. E pedindo que o Senhor acampa teus anjos para estar tirando esta terceira pessoa que tem atrapalhado muitas das vezes a nossa vida matrimonial, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, sentimental. Então vamos estar orando a Deus e pedindo a Ele que o Espírito Santo nos visita nesta noite e nos mostra toda a verdade, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu venho te apresentar agora neste momento, Pai, a vida de cada um dos teus filhos, Pai, esses que estão acompanhando a live, aqueles que irão ver, Pai. Que o Senhor venha visitar eles nesta noite, Pai, venha trazer uma palavra, Senhor, ao seu coração, Pai. Que esta palavra, Pai, fica gravada na tábua do coração deles, Pai. E que eles possam, Pai, estar tendo coragem, Pai, para estar repreendendo e tirando esta terceira pessoa, Pai, que está atrapalhando a vida deles, Pai. Porque, Pai, nós não aceitamos uma terceira pessoa na nossa vida, Pai. Pai, nós aceitamos somente o Senhor, Pai. Que o Senhor entra com os teus anjos, Pai, para nos guardar, para nos livrar, Pai, para nos proteger, Pai, para repreender, Pai, todo o laço do maligno, Pai, e que estas pessoas, Pai, que estão se levantando contra a nossa vida, Pai, eu venho te pedir, Pai, acampa um anjo forte, Pai, ao lado delas, Pai, para que não permita, Pai, que elas venham, Senhor, derrubar a nossa vida matrimonial, Pai. Acampa um anjo protegendo, Pai, a nossa casa, a nossa família, Pai, e repreendendo, Pai, todo espírito mau, Pai, todas as pessoas, Pai, que têm má intenção no coração, Pai. Que nesta noite, Pai, o Teu Espírito Santo esteja visitando, Pai, guardando, livrando, protegendo, Pai. E que o Senhor venha tirar, Pai, esta terceira pessoa que tem atrapalhado a nossa vida, Pai. Porque a Tua palavra nos diz, Pai, porque nós decidimos, Pai, ter uma união matrimonial, Pai. Então seremos uma só carne, Pai. E quando o Senhor nos une, Pai, não há nada que possa nos separar, Pai. Então vamos, Senhor Jesus, venha estar nos fortalecendo, Pai, nos dando sabedoria, Pai, para estar tomando cuidado, Senhor, com quem colocamos dentro de casa, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, é pessoas para nos enganar, Pai. É para nos afastar dos caminhos do Senhor e acabar com o nosso casamento, com a nossa vida matrimonial, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a casa de cada um, Pai. Que o Senhor vá visitando eles nesta noite, Pai, vai curando, libertando, livrando, Pai. Pai, o Senhor sabe do que eles precisam, Pai. O Senhor sabe o que eles têm passado, Pai. Mas eu creio, Pai, que está chegando o momento da restauração, Pai. E Tu ainda irás cantar o hino da vitória, Pai. Porque a obra do Senhor chega na tua vida. E quando ela chega, Pai, é perfeita, Pai. Ela não chega faltando algo, Pai. Porque eu creio que o Senhor, Pai, entra com providência, Pai. Que o Senhor vai quebrando corações, Pai. Vai libertando as pessoas, Pai, deste mundo, Pai, que está trazendo pecado, Pai. E eu creio que chegou o momento, Pai, de muitas pessoas estar renunciando à vida que vivia, Pai, para estar seguindo a Jesus, onde o Senhor é quem nos orienta, é quem nos guia, é quem nos guarda, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por cada um, Pai, dos teus filhos, Pai. E te agradeço por todos, Pai, que participam deste grupo de oração, Pai. Que o Senhor venha tirar, Pai, da vida deles a terceira pessoa, Pai. Que o Senhor venha estar com a tua presença, Pai. Fortalecendo, Pai, o casamento, a vida financeira, espiritual e sentimental, Pai. Então, Pai, acampa anjos, Pai, ao redor da casa de cada um, Pai, trazendo um novo tempo, um novo recomeço, porque a ordem do Senhor, Pai, é recomeçar tudo de novo. E eu creio que Jesus
estará no comando, agora, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar crendo que esta palavra falou grandiosamente ao nosso coração nesta noite. Porque a ordem do Senhor é nos falar que nós devemos ver quem colocamos dentro de casa. Porque muitas das vezes a pessoa se passa por uma pessoa que não é. E esta pessoa vem nos trazer destruição. Então vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele nos dê coragem para saber falar o não na hora correta. Porque o Senhor é quem nos guarda, quem nos livra. E vamos pedir a Ele que tire esta terceira pessoa que tem interferido em nossa vida, seja no matrimônio, seja na vida financeira ou espiritual. Porque o Senhor é quem nos guarda, é quem nos livra. Que todos possam ter uma boa noite, um bom descanso na paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer um pedido que todos sentirem no coração de estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, Gilberto Silva, Grupo de Oração. Se inscreva lá, para que logo nós possamos estar fazendo lives e direcionando palavra a muitas pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra do Senhor. Então, uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias.